Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Velho Júnior na Estrada. E hoje estamos aqui na vila de Paricatuba. Aqui em Paricatuba é um local muito visitado por turistas, é um ponto turístico, não somente pelas belezas das praias que são banhadas pelo Rio Negro, mas também pelas ruínas, as ruínas de Paricatuba, que antigamente era uma hospedaria, depois se tornou uma escola agrícola, em seguida foi um presídio e, por último, foi o Hospital Leprosário. Mas tudo isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, vou mostrar um pouquinho lá dentro para vocês, contar um pouquinho dessa história, uma passagem, digamos, triste da história aqui de Manaus, do Amazonas. E eu vou falar um pouquinho para vocês, mas antes eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como chegar até aqui. Rodou! É isso aí, vamos lá curtir um pouquinho, é uma praiazinha boa lá, né, frente pro Rio Negro. E vamos lá curtir esse acampamento. É isso aí, vamos que vamos, deixa seu like, acompanha a gente no canal e assim que nós chegarmos lá, vamos mostrar tudo para vocês, falou? Então vamos lá com destino a Paricatuba. Estamos passando aqui na Ponte Rio Negro, Ponte Felipe Dal, né? Mais conhecida como a Ponte do Rio Negro. Seguindo, vamos pegar a M070 até o quilômetro 21. Do quilômetro 21 tem o ramal do Paricatuba, onde são 10 quilômetros para chegar até a vila de Paricatuba, que é onde nós vamos mostrar um pouquinho sobre a história, né, das ruínas de Paricatuba. Segue a gente, vamos lá, vamos que vamos. Vamos prestigiar as belezas desse nosso cartão postal, a Ponte do Rio Negro. Que maravilha! Então vamos lá, vamos seguir, vou entrar. Bastante gente já veio visitar. Ali tem uma placa dizendo que paga R$2 a entrada. Vamos lá. R$2 para manutenção. Não tem ninguém para receber aqui, eu vou entrar assim mesmo. Então vamos entrar nesse prédio que é o Benizário Pena, prédio Benizário Pena. E esse prédio, ele tá todo em ruína mesmo, não tem mais a cobertura e as árvores, elas tomam conta, junta-se as paredes, né? Aí você pode ver, esse daqui é o hall de entrada, o hall da entrada do prédio. Esse prédio, ele foi construído em 1898 para hospedar os imigrantes italianos que vinham para cá, para essa região, né, em busca de trabalho, no auge da borracha, para extração do látex, né? E eles vinham com a ideia de riqueza,
de melhorar de vida, e acabavam vindo aqui tudo para essa região, né? E aqui eram hospedados nesse local. Só que os europeus, eles acabavam adoecendo porque eles não tinham a resistência para doenças tropicais, tipo malária, febre amarela, e não tinha medicamento para isso, entendeu? Então muitas vidas foram ceifadas por causa dessas doenças, que são as doenças tropicais da região. Com isso, essas pessoas, elas passavam por momentos difíceis, porque na época não tinha. Hoje já tem a vacina, hoje já tem meios, né? E na época não tinha, então não tinha remédio para malária. Então foi um momento bem difícil, uma época bem difícil para essas pessoas que vieram em busca da riqueza e chegaram aqui, realmente viram que não era realmente isso que eles imaginavam. É que você pode ver, tem muitas árvores, né? Subindo, entrelaçando pelas paredes, alguns desenhos. Aqui eu acredito que seja fosse uma área de lazer, né? Aqui várias outras árvores abraçando as paredes. E aqui um desenho, por sinal, muito bonito. Acredito que seja de um artista amazonense, muito bonito mesmo. E esse prédio, ele teve várias outras, ao longo dos anos, né, outras destinações. Depois disso, ela foi criado aqui a sede Afonso Pena, que é o Liceu de Artes e Ofícios. Essa escola, ela foi inaugurada em 1906, com a presença do então presidente, né, Afonso Moreira Pena. E essa escola, ela era administrada por padres franceses. E a comunidade aprendiam as técnicas de marcenaria, de construção civil e de arte. E depois chegou a funcionar também aqui uma casa de detenção, no caso um presídio. Já pelos anos de 1990, no auge da borracha, muitas pessoas migravam para cá, imigrantes brasileiros mesmo, do Maranhão, do Pará, de várias outras regiões, vinham para cá em busca de trabalho, e com isso veio também as doenças, entre elas a hanseníase, conhecido que na época era conhecido como lepra. E era uma doença que não tinha cura e contagiosa. Para que a doença não se alastrasse na cidade, então o governo sugeriu, né, que esses doentes fossem trazidos para cá, e aqui se tornou um hospital leprosário, que foi o primeiro hospital leprosário do Amazonas. Então os doentes eram trazidos para cá, né, para esse hospital. Eles ficaram, digamos assim, que abandonados, no sentido de a doença era contagiosa, então os familiares não poderiam vir visitá-los, né? E um outro motivo é porque na época não tinha estrada, era somente através dos rios, e os barcos eram a vapor. Então, da capital até chegar aqui em Paricatuba, demorava dias, e os familiares não tinham condições de vir visitar seus doentes. Então, é uma situação muito triste, né? Uma situação que hoje, a gente vendo a história que se passou nessa época, e hoje, o que nós passamos com a pandemia
do Covid, muitas pessoas estavam no hospital, você mesmo morando próximo, você não tinha, não tinha como você ir visitar seu ente querido que estava no hospital, porque por causa do contágio. Então, é uma história um pouco parecida, assim, em dimensões diferentes, lógico, mas é uma história triste que aconteceu naquela época e que, infelizmente, também veio acontecer doenças completamente diferentes, mas com a mesma dor, o mesmo abandono, que a pessoa se sente sozinha. Então, é um fato muito triste que aconteceu também naquela época. E aqui tem esses cartazes, né, onde é relatado todas essas passagens que aconteceu desde a época que foi construído esse prédio até a época do hospital. Toda essa trajetória. Então, os visitantes que vêm aqui em Paracatuba podem ter acesso a esse relatório. Com o passar do tempo, foi construído em Manaus mesmo, né, na colônia Antônio Aleixo, foi construído um hospital para receber as pessoas que tinham essa doença, que estavam com a hanseníase. Com isso, foi transferidos as pessoas que estavam aqui, os doentes que estavam aqui, foi transferido para a colônia Antônio Aleixo e com isso foi desativado esse local e até hoje ele está com as paredes originais, tudo original, só que em ruínas. Mas depois dessa passagem triste que aconteceu com os hansenianos, esse hospital virou ruína, né? E hoje serve para contar a história. E com o avanço da medicina, esse local foi desativado, mas em torno aqui formou-se uma vila. Tem sim descendentes dos hansenianos, tem pessoas que ficaram com sequelas, tem pessoas que tinham familiares aqui e que também tinham a hanseníase e foram curados e que têm ainda sequelas e a história para contar sobre tudo o que aconteceu e hoje vivem em harmonia, vivem saudáveis, vivem com saúde com o avanço da medicina. Toda essa estrutura que ainda resta é a estrutura original, todo o material, tijolos, cerâmica, tudo veio da Europa, são tudo estrutura europeia mesmo. Você vê que tem várias salas, tem área de refeitório. Eu vou mostrar aí para vocês que tem um local onde dá para ver que era realmente um refeitório. Aqui a gente pode ver as cerâmicas ainda no chão, tem algumas cerâmicas. Mas aqui na frente, mais cerâmicas. Bem, mas aqui tem nas paredes também. Um local bem grande. Olha aí. Mais cerâmicas. Aqui na parede também, estilos diferentes. E o carimbo, olha, fica um carimbo, onde a cerâmica caiu, ficou um carimbo. Eu vou achar um que tenha, que seja mais nítido, para ver que tipo de carimbo é esse. Aqui outro estilo de cerâmica.
Nesse espaço aqui, a gente pode perceber que era uma cozinha. Aí onde tem como se fosse a pia, tem até um pedaço de encanação. E aí é onde recebe a comida, né? Imagina que seja. E as cerâmicas das paredes, né? Que já praticamente caíram todas. As pessoas vêm, fazem vídeo, vêm conhecer a história desse lugar. E essa é uma espécie de carimbo, né? Aonde a cerâmica cai. Olha a espessura da cerâmica. Pois é, tem também o bem grossa. Aonde a cerâmica cai fica esse carimbo, onde está escrito, tem uma tesoura, escrito Almeida, Manaus. Manaus, a gente sabe que antigamente Manaus se chamava Manaus. Aqui está a marca dos tijolos Saint-Rémy-Marcel. Marcel é na França. E esse fabricante de Marcel, desses tijolos, era distribuído, né, era exportado para o mundo todo. Tem outras coisas também que eu queria mostrar aí para vocês, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo para mostrar. No caso, tem um local onde tem, fora aqui do prédio, onde tem um incinerador. Uns dizem que é um incinerador, outros dizem que é uma usina de energia, mas isso eu vou mostrar para vocês depois, num outro vídeo, para não ficar muito longo. Mas obrigada a vocês que acompanharam esse vídeo. Ai, desculpa que eu já tô cansada. Que acompanharam esse vídeo. E você que acompanhou, se você gostou, deixa teu like e faz o seu comentário sobre a estrutura, sobre os acontecimentos. Eu ficarei muito feliz se vocês compartilharem comigo esse vídeo e faça seu comentário. Obrigado por assistir, deixa seu like e acompanhe o canal Velho Júnior na Estrada. No mais, fique com Deus e até o próximo vídeo.